Hoje a gente vai te contar as curiosidades da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Quer saber quais são os tradicionais e os candidatos à zebra? Vem com a gente no Rotas da Bola. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Tá no ar o Rotas da Bola 126, o podcast e videocast de O Tempo Esportes que fala sobre o futebol internacional. Eu sou o Pedro Abílio e o assunto hoje é a Conmebol Libertadores. Vamos passar aqui pelos grupos, falar das curiosidades e também destacar, algumas particularidades da competição que já começou e em andamento, Chama muita atenção, questão financeira, o holofote e também a importância, que cada um dos clubes vai dar para a Libertadores, principalmente agora, livres dos estaduais. Fred J, editor do Tempo Esportes, como sempre, está aqui com a gente. Um abraço para você, Fred, tudo bem? Tudo certo, Pedro. Gostou do que viu nessa primeira, vamos dizer, uma avant-première da Libertadores? Rapaz, gostou é um termo muito forte. Achei que assim, teve muito jogo ruim, muito jogo fraco. Já falamos sobre isso em várias situações, de excesso de clubes, Pois é, mas acho que faz parte, acho que então, é o start ainda, da Libertadores. Libertadores, ela começa, num período ali em que tem muitos times pensando em outras situações, principalmente os brasileiros, mas eu acho que tem tudo pra gente assistir, uma Libertadores bastante disputada, já que a gente vai ter mais times, talvez, do continente, fora do Brasil, na hora que a Libertadores afunilar, melhor preparados esse ano, eu acho. Tá, nós vamos discutir a questão de poupar ou não poupar para estadual e etc, Beleza, a partir de agora não é poupar para o brasileiro. Mas nós vamos discutir sobre isso, mas acho que não é só isso que fez o time brasileiro derrapar na rodada inicial, não, viu? Muito bem, vamos falar aqui da Libertadores e dos seus grupos e passar também, sobre algumas questões históricas, podemos dizer assim. A Libertadores, ela começa com o campeão, E nem sempre foi assim, Fred? A gente falou na semana passada, no episódio em que falamos da Sul-Americana, sobre alguns costumes que a Conmebol puxa da UEFA. Nem sempre a Libertadores teve o campeão, o líder do grupo, o cabeça de chave do grupo A. Que é uma coisa que é historicamente relacionada à Champions League, Pois é, enfim, o Fluminense é o cabeça de chave do grupo A. Eu sigo na torcida para que a Conmebol não invente um regulamento igual ao da Champions League em breve, Champions League da próxima temporada. O Fluminense pega um grupo tradicional e lembrando, Pedro, só um negócio. Colocar o campeão no grupo A significa que umas bolinhas poderiam ter mudado de lugar, É verdade. Já mexe com... Porque se não é o Fluminense no grupo A, é o São Paulo, é o Grêmio, Palmeiras, etc. Isso muda a dança das bolinhas lá no sorteio, mas, enfim, é um sorteio com uma posição fixa que é essa do Fluminense, que pegou um grupo com clubes tradicionais. A gente falou muito no episódio anterior, volta aí pra você ver, entra na nossa playlist pra você ver todos os episódios do Rotas da Bola. A gente falou sobre clubes tradicionais que perderam espaço, O Olímpia, por exemplo, não conseguiu chegar à fase de grupos do Sul-Americano, América de Cali. E nesse grupo do Fluminense tem além do Fluminense, 3 clubes que são tradicionalíssimos. Se são times bons e etc, é outra história. O Cerro Porteño é o time que mais jogou a competição sem chegar à final. Já parou algumas vezes na semi. Paraguai. O Alianza Lima do Peru, tradicionalíssimo. E o Colo-Colo, o único chileno campeão da Libertadores, em 91. Mas, vou te falar que se tradição ganhasse jogo, ia ter muito jogo terminado empatado nesse grupo. É verdade. E o Colo-Colo veio da pré-Libertadores, O Colo-Colo não ficou nas cabeças do campeonato chileno na temporada passada. Aliás, pelo contrário, Teve que lutar para se classificar e acabou jogando a prévia da Libertadores nessa temporada. Isso é um indício. De que tem coisa mudando, Fred? Pois é.
Pois é. Sobre a estreia do Fluminense, muita gente falou do erro do Marcelo, mais um erro individual, né? Tentando dar um passe, saindo de trás, né? Enfim, mas é aquele Fluminense descaracterizado e, de certa forma, eu acho que já pensando na sequência, né? Tudo bem, não está disputando a final estadual, mas já me pareceu assim, o Fluminense tentando encontrar ainda um outro caminho, meio que fazendo testes ali com o carro andando. E não foi aquele Fluminense campeão que a gente viu no ano passado nessa estreia de Libertadores. Né? O que eu avalio desse empate com a Aliança, aliás, é o que eu avalio do Fluminense, né? Era um time envelhecido. Aí, quando você fala envelhecido, você perde, você fez errado. O Fluminense é o time envelhecido que ganhou a Libertadores no ano passado. Com um goleiro com mais de 40 anos, com Felipe Melo, Marcelo, Cano, Queno e companhia limitada. Contrata Renato Augusto, né? Douglas Costa e etc. Continua aumentando aumenta em qualidade, óbvio, são todos ótimos jogadores, mas de tempos em tempos eu acho que o Fluminense sente um pouco. A primeira fase da Libertadores para mim vai ser tranquila pro Fluminense. Pelo menos vai jogar em estádios que tem torcida, né? Às vezes a gente vê alguns jogos da Sul-Americana e da própria Libertadores sem público, né, Pedro? Isso aí não copiou da Champions League, não, né? Não. Lá sempre tem. Lá sempre tem público. E audiência na TV também. Também, tem isso também. Mas vejo o Fluminense precisando de entender melhor essas peças que tem para conseguir extrair dessa turma um melhor futebol. É favorito no grupo. Dependendo da classificação e do sorteio dali para frente, pode até ir longe de novo. Vai ter pela frente Copa do Brasil e Brasileirão, o que é uma realidade para todos os brasileiros que estão envolvidos. E tem gente que valoriza a Copa do Brasil também, dependendo do que estiver acontecendo. A Libertadores vai pagar muita grana, né? Mas a Copa do Brasil também, para clubes intermediários principalmente, é um foco importante por conta da premiação fase a fase. No grupo B, a gente tem o São Paulo, que estreou derrotado pelo Talleres de Córdoba, e tivemos um empate entre Barcelona de Guayaquil e o Cobresal do Chile. Eu queria parabenizar aqui nesse podcast a coragem do Arboleda, zagueiro do São Paulo, porque eu esqueci agora com quem estava primeiro a faixa de capitão. Eu sei que alguém machucou, passaram a faixa pro Lucas Moura, pouco tempo depois que estava com a faixa de capitão, ele machucou também. Teve uma turma que machucou, né? No Arboleda. O São Paulo está convivendo, né, com essa situação aí das lesões. O Caleri, por exemplo, não está na melhor condição física, né? Mas, por outro lado, interessante ver essa ressurreição do Rames, né? Já que é um podcast de futebol internacional, interessante ver que o Rames Rodrigues parece estar um pouco mais compromissado nessa reta final de campeonato estadual com o São Paulo, não pelo estadual em si, mas porque, de alguma forma, ele conquistou ali uma simpatia do Carpini e, aparentemente, né, fez, por exemplo, contra o Talleres, o seu primeiro jogo na temporada como titular. Pois é, e a ideia do Carpini era colocar ele para jogar junto com o Lucas, um complementando o outro, e para quem não acompanhou, o São Paulo perdeu 3 jogadores no primeiro tempo, sendo que o último, que é o Wellington Rato, teve que segurar um pouquinho. O capitão que você esqueceu foi o Rafinha. O Rafinha, de cara ele machucou. O Rafinha machucou, passou sozinho. A faixa pro Lucas. E depois o Wellington Rato machuca. E o que é difícil de acontecer. Mas se o Carpini troca, ele acabaria com as possibilidades de substituição. Então ele fica um tempo sem um jogador, o Talleres faz 1-0, e acaba que não dá para qualificar a atuação do Rames com o São Paulo um pouco desfigurado. Fato é que esse estádio lá em Córdoba, São Paulo foi eliminado já de uma pré-Libertadores pelo próprio Talleres, voltou lá para uma final de Sul-Americana contra o Del Valle e perdeu também lá. Então é um lugar que o São Paulino quer passar distante. O Barcelona do Equador, ele já foi 2 vezes vice-campeão, foi semifinalista recentemente, parou no Grêmio, parou no Flamengo nos últimos anos. É outro lugar que bom, tem público, é um lugar tradicional. O Talleres também a gente percebeu que na Argentina é um pouco diferente, tem o apoio. Nunca, parece clichê, né? Mas se puder não ter um time argentino no grupo, melhor.
Verdade. Ah, mas é o Arsenal de Sarandi. Não É melhor não interessa. ter. É melhor não ter. E o São Paulo percebeu isso ontem. E o Cobressal, que é, vamos dizer, tem curiosidades a respeito, mas vamos dizer que ele é um parente do Cobreloa. Cobreloa surgiu no final dos anos 70 e chegou à sua primeira Libertadores, 81. Foi finalista, perdeu pro Flamengo. No ano seguinte voltou a ser finalista, perdeu pro Peñarol. E depois passou a ser um mero figurante. Time da camisa laranja, bem bacana, inclusive, a camisa do Cobreloa. E o Cobressal também tem um pouco de laranja na sua camisa, só que a história do Cobressal é um pouquinho diferente. Não é um lugar tão fácil de jogar. Falar de maneira mais grosseira, assim, como se fosse no meio do deserto do Atacama. O Corinthians já jogou lá. Mas a tendência é que os jogos não sejam, né, Lá, né? por questões do estádio em si. Mas tem curiosidade aí do Cobressal, né, Pedro? Os mineiros. Eu separei porque eu vi a história do Cobressal nessa época, né? Que jogou contra o Corinthians, se eu não me engano, foi 2016, alguma coisa assim. Tava no mesmo grupo que o Corinthians e não passou da fase de grupos. Tá jogando Libertadores pela terceira vez, aliás. A primeira tinha sido lá nos anos 70, né? E aí é uma cidade que vive basicamente do resultado da exportação do cobre. E eu nasci em Itabira, aqui na região central, né? E o melhor período do Valério Doce em Itabira foi o melhor período da companhia Vale do Rio Doce, explorando o minério, né, na cidade. E o Cobressal a mesma coisa. Depois que a atividade econômica com a extração do cobre foi caindo, o Cobressal também foi caindo. E foi, de certa forma, surpreendente o vice-campeonato que eles conquistaram no chileno ano passado por conta de uma situação de... Apesar de ser uma equipe que vira e mexe está aparecendo aí em Sul-Americana, um time que não tinha voltado ainda para Libertadores, por exemplo. E é simplesmente o time de Bambam Zamorano. Um time de Origem, né? De origem de Ivan Zamorano. Lembrando que o escudo, inclusive, tem um capacete né? com uma lanterna, né? Que é uma característica do clube local. Vamos ao grupo C? Grupo C, com o Grêmio, Estudiantes de La Plata, o Strongest e o Huachipato. O Grêmio já começou pegando Hernando Siles de cara, né? E abrindo mão do jogo, né? Decidiu o Campeonato Gaúcho no último final de semana e decidiu abrir mão. Assim, já largou com -3 na conta do Renato, beleza. E aí O Palmeiras assume a fez responsabilidade. Assume a responsabilidade a partir de agora. O Palmeiras fez isso no ano passado. Sim. Foi lá e perdeu pro Bolívar, no caso. Abriu mão de colocar as principais forças e tal. A gente discutiu isso no Rotas da Bola passado, né? Sobre jogar na altitude. Isso pode significar, sinceramente, nós vamos discutir mais a fundo a questão de quem poupou para o estadual. O time pode ser segundo colocado no grupo, pega uma pedreira na outra fase e se dá a mão. Pode classificar em primeiro, beleza e tal. Lembrando que Grêmio e Estudiantes fizeram um jogo em 83, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores pela primeira vez. Não era o estádio bonitão lá de La Plata, era o antigo campo do Estudiantes, que foi um dos jogos mais selvagens. Tem aquela bobagem de falar da Libertadores raiz. Se raiz é ser legal, tem o raiz legal e tem o raiz que não faz o menor sentido, né? Pedrada, pancadaria. Faz parte da Libertadores. Faz nada. Isso, né? Faz nada. O regulamento era outro, era diferente. Um só do grupo classificava e essa já era uma fase avançada para ir para... Era uma semifinal com 3 equipes no mesmo grupo e tal. O Grêmio classificou e tal, mas assim, recentemente, o capitão daquela conquista do Grêmio, o Hugo de León, uruguaio, falou que ele agradece por ter saído vivo do lugar. Quem não viu, procura no YouTube, Grêmio Estudiantes 3, Grêmio 3, também conhecido como Batalha de La Plata, eles vão se encontrar e espero que não tenha cervejaria que já teve em outro grupo aqui, né, Pedro? A gente vai falar sobre isso. É só destacar aqui o Huachipato, que conquistou seu terceiro título no campeonato chileno. Tem um time acertadinho, pode ser um time a tentar dar algum trabalho aí no grupo, apesar de que vejo com dificuldade, por exemplo, o Huachipato jogar contra o Strongest,
Porque os outros times são naturalmente mais qualificados tecnicamente. De repente pode ser o fio da balança. Mas aí. joga com menos peso, né? É. Joga com menos peso. Lembrando que no Huachipato passou Rômulo Otero, jogador hoje no Santos, passou muito tempo no Atlético, jogou no Corinthians. E Soteldo vai encontrar o seu ex-clube, agora jogando com a camisa do Grêmio. Você queria ter Estudiantes no seu grupo? De forma alguma. Então, beleza. O Grêmio que se via. Se não queria ter Argentina, imagina o Estudiantes. O Huachipato que segurou um empate, né, com o Estudiantes. Acho que dá para dizer, comemorou um empate contra o Estudiantes na sua casa. Vamos falar sobre o grupo D, com a LDU de Quito, o Júnior Barranquilla da Colômbia, o Universitário do Peru e o Botafogo. Eu estava comentando com o nosso colega narrador Léo Campos sobre a Libertadores passada, que teve o Paulinho do Atlético como artilheiro até o finalzinho da Libertadores. E o Atlético foi às quartas, né? Oitavas ou quartas de final, né? E não fez tantos jogos, mas o Paulinho continuou artilheiro por muito tempo. O Júnior Santos Botafogo, por ter jogado já 4 jogos da fase prévia e 1 da fase de grupos, tem 8 gols na Libertadores. Assim como o Paulinho, né? O Paulinho terminou com 7 na temporada passada, né? E teve pré-Libertadores a primeira fase, né? Enfim, a fase prévia dos grupos. Querendo ou não, conta, né? Conta, é a competição. Tá valendo. É curioso isso. Fez um jogo na fase de grupos, tá todo mundo lá com um golzinho, 2, inclusive o Paulinho, né? Que na Libertadores já adora dois, marcar gol. Já fez 2 na estreia e o Júnior Santos tem 8 gols, mas o Botafogo estreou com uma derrota muito sentida dentro de casa, né? O Botafogo, quando a gente tem uma expectativa que ele vai fazer alguma coisa diferente, esse jogo era decisivo. Porque vai jogar fora de casa com o próprio Júnior Barranquilla, que é um time tradicional. O jogo contra a LDU no Equador é dificílimo. Aliás, no próprio Rio de Janeiro, a LDU costuma dar uma complicada historicamente. O Universitário, para mim, é o time mais fraco, mas prova que o Botafogo pode até se classificar, tá, Pedro? Mas prova que o Botafogo está longe de ter um time ou confiável, ou organizado, ou concentrado o suficiente para conseguir grandes saltos. Lembrando que o Botafogo teve pelo caminho o Bragantino na última etapa da fase preliminar, e o Bragantino era um time para estar aqui jogando essa Libertadores. Deu azar no sorteio, foi para Sul-Americana, perdeu para o Botafogo, foi para a Sul-Americana. Acho que o Botafogo foi bem diante do Bragantino. O Bragantino tem um trabalho muito, muito sólido. Mas quando a gente vê o Botafogo jogando efetivamente uma fase de grupos e perde em casa por 3-1, estava 3-0, né? No primeiro tempo. Pois acho que a perspectiva que o Botafogo mostra não é muito interessante. E aí você vai pegar, então do outro lado do grupo, entre Universitário e LDU, temos o lado mais fraco, em tese, da chave. O Universitário já tem 3 pontos. E o Botafogo ainda tá pelo caminho. Perder 3 pontos em casa, assim, de cara, é muito difícil, tendo em vista que você tem mais 2 jogos só para fazer dentro de casa, né? Lembrando que vai jogar em Barranquilla, beleza, nível do mar, mas vai encarar Quito, né? Pois é. Quito, torcida, né? Universitário tradicional, nós vamos falar um pouquinho dele, mas pra mim continua sendo o time mais fraco. Jogou 33 Libertadores, primeiro time peruano a entrar na Libertadores, e ele foi vice-campeão em 72, no 3º título do Independiente da Argentina. Primeiro peruano, obviamente, a chegar à final, e apenas 2 clubes peruanos disputaram a final. O outro foi o Sport Cristal, 97 perdeu para o Cruzeiro, e nós estamos falando de 97. Nós estamos falando de algumas décadas que o futebol peruano mal aparece em mata-mata. Então, para mim, seria uma surpresa muito grande. Aliás, eu vi recentemente um vídeo da Copa Peru disputado num gramado. No campo. Não sei se era aquilo, era gramado. Campo camuflado, na floresta. Tipo na floresta. Cheio de arbusto, grama alta, uma coisa bizarra.
E isso prova, seguindo a tese que a gente está falando em relação à Sul-Americana, né, Pedro? É difícil você ter essa quantidade de clubes várias vezes quando você começa a ampliar suas competições. Tem um desnível muito grande. Para mim vai ser surpresa se o Universitário passar. Eu vi, inclusive, jogos do Universitário na temporada passada, encontrou o Corinthians, né, na Copa Sul-Americana. E, beleza, na base da vontade, tal, torcida, é muito legal, mas para mim o pior dos 4. Vamos falar sobre o grupo do Flamengo, o grupo E. Se você assiste a gente através do YouTube, é por causa do Iago Lemos, que é um flamenguista que representa aqui o Flamengo na nossa redação e nas nossas discussões diárias. E o Flamengo, usou uma escalação bem titular contra o Milionários lá na Colômbia, né? Mas eu acho sempre difícil jogar contra o Milionários fora de casa, Fred. Tem uma coisa interessante, né? De todos os estaduais que terminaram no último final de semana, o mais tranquilo era o Carioca. Ponto. E o Flamengo sobra em termos de números, né? O tanto de gols que fez, o pouco que sofreu, enfim. O Campeonato Carioca foi um amistoso. É. O que chamou atenção é porque o Flamengo, até chegar a esse jogo contra o Milionários, tinha sofrido um gol só no ano. Sofre um gol do Milionários e sofre uma pressão. Poderia ter sofrido mais gols, poderia ter perdido. O que é interessante para também testar a força do Flamengo, que é um dos favoritos à conquista da Libertadores, favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Mas também para falar com o senhor Adenor que o Campeonato Carioca não é o melhor do país. Então, tá? Só para lembrar que o patamar é um pouquinho diferente, né? Beleza, fez uma campanha ótima, tomou um gol né, até chegar esse jogo contra o Milionários, mas, né? É muito bacana, o Sampaio Correia, o Audax, né? O Bangu. Calma lá. Calma, muita calma nessa hora. Calma. Calma também com relação ao Bolívar, né? Que apesar de tudo é um time que tem aparecido aí em mata-mata há algum tempo e estreou goleando o poderoso Palestino no Chile. E aí é que tá uma das grandes surpresas dessa primeira rodada. O Bolívar fez 4-0 no Palestino. Foi o maior placar, né? Maior diferença de gols. Além disso, fez no Chile. No Chile. O Bolívar joga na altitude e tal. E realmente é o seu maior aliado. Lembrando que recentemente eliminou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Estamos falando de um clube com ligações com o Grupo City, né? Só lembrando. Não é dentro da escala de participação do City, o City não é o dono definitivo, mas ele faz parte, né, do Grupo City. Para mim, surpreendente, porque a gente fica com a impressão que esses times só jogam em um lugar, né? E não jogaram. Ou seja, o Flamengo, que perdeu 2 pontos, talvez, ou ganhou um lá em Bogotá, ainda vai encarar o Bolívar na altitude. Pensando em pontuação, né? Essa é uma situação que pode ser interessante. O Palestino tem esse nome pela razão óbvia, para quem não conhece. Tem uma quantidade de palestinos considerável no Chile. É uma homenagem, obviamente. E chegou a jogar Libertadores, inclusive no Mineirão. Jogou com o Atlético na década de 70, mais precisamente na Libertadores de 78. E o interessante é que, por um bom tempo, Pedro, o número 1 de qualquer camisa do Palestino, 11, 10, 1, 12, 13, 14, o 1 é a borda do desenho, significa a terra da Palestina, ou a terra requerida pela Palestina, que é um formato comprido como um, com recortes de um mapa. Bem interessante, inclusive. Palestino do Chile está aí nesse grupo do Flamengo. No grupo F, todo mundo empatou de 1-1, né? Palmeiras empatou com o São Lourenço, fora de casa. Independente Del Valle e Liverpool do Uruguai também empataram por esse mesmo placar. Palmeiras já de uma forma diferente, né? Já é naturalmente um Palmeiras diferente em termos de elenco, esse Palmeiras 2024 do Abel Ferreira. E é um Palmeiras com algumas dificuldades ao longo do ano.
Vamos ver agora, dividindo as atenções entre competições, porque no ano passado meio que a gente pensava no primeiro semestre também, né? Pô, o Palmeiras tá meio derrapando e tal, e depois o Palmeiras correu para conquistar título importante. Mas, de toda forma, chama atenção, né, Fred? O fato de o Palmeiras ainda não ter deslanchado de fato em 2024. Lembrando que o Palmeiras correu muito risco, poderia ter perdido o jogo, o São Lourenço mostrou uma incapacidade incrível de conclusão. É um grupo chato também. Não queria. Você queria o São Lourenço no seu grupo? Tô fora. Também não. O Independente Del Valle? Também não. Então, o Palmeiras favorito, mas ele tem uma tarefa árdua para manter o seu bom nível. Para mim, favorito, eu digo favorito não é o grupo, não. Favorito é a conquista. Um dos favoritos. Então, vamos discutir já a questão de poupar para o estadual, né? Vamos discutir já. Agora, é um grupo dos mais complicados. Agora, você empata na Argentina, você tem um jogo lá no Equador, que é complicado, mas esse empate na Argentina, Pedro, que eu queria dizer é o seguinte: para circunstâncias, o melhor resultado que o Palmeiras poderia ter. Vai receber o São Lourenço em casa. O Del Valle é chato em qualquer lugar e tirou a possibilidade do São Lourenço de dar uma pequena desgarrada, como a gente gosta de dizer, com o agravante, né? O São Lourenço vai para São Paulo também, mas tem 2 joguinhos com o Independente Del Valle. Acho que vai ser um grupo bem disputado. O Liverpool é um figurante. Todo mundo sempre pergunta, né? Pô, por que esse time chama Liverpool? Por que não tem Liverpool no Uruguai? Também, né? Tem a questão da pronúncia também. Tem o Barcelona de Guayaquil, que tem até as cores do Barcelona. O Liverpool do Uruguai é diferente, né? Muito pelo contrário. Se avisarem lá em Liverpool que tem um time chamado Liverpool Azul, que tem azul no time do outro lado do mundo. Arsenal de Sarandi, não é Arsenal de Sarandi, verdade. Mas reza a lenda, eu não sei até que ponto essa história é verdade, mas já li sobre que estavam fundando um clube lá nos anos, sei lá, no início do século passado, em Montevidéu, e aí tinha um globo terrestre, rodaram o globo terrestre, dedo no globo terrestre, onde parar vai ser o nome do time. Vamos homenagear uma cidade. Aí reza a lenda que parou em Liverpool e por isso o time chama Liverpool do Uruguai. Bom, pensar que alguns lugares poderia ter parado. Já pensou? Segue o baile. Não vou comentar. Grupo G, grupo do Galo. O único brasileiro que venceu na estreia da Libertadores, ganhando do Caracas, na Venezuela. Peñarol e Rosário Central também estão nesse grupo. São 2 camisas tradicionais do nosso futebol sul-americano. E é assim como o grupo do Palmeiras, né? Um grupo em tese um pouco mais equilibrado, em que pese, claro, a fase do Peñarol, que está muito distante de ser aquele Peñarol dos anos 80 e 90 que vimos dar muito trabalho já para os times brasileiros historicamente. O Atlético foi um time que, nas últimas edições de Libertadores, parou sempre no mesmo adversário e nos mesmos problemas. Mas tem agora o Gabriel Milito com a oportunidade de mostrar para a América do Sul um trabalho diferente. E o Galo fez a obrigação, né? Não tomou conhecimento do Caracas jogando na Venezuela. De longe, foi o brasileiro que melhor se comportou nessa primeira rodada de Libertadores, né, Fred? O único que ganhou, o único que mostrou... Único não, né? Mas foi talvez o que mostrou mais autoridade. Acho isso importante. Venceu com tranquilidade, mas tem um porém, que o Atlético é um time que quando toma gol, dá uma desestabilizada até no jogo que é mais tranquilo. Fez o dever de casa. Não poupou tanto assim para a final estadual. Fez o que dele se esperava. Tinha que chegar e ganhar. Ganhou com uma boa vantagem. Muito interessante ver que era apenas o segundo jogo sob o comando do Milito. Mas já tem evolução. Uma ideia, né? 2 jogos. 2, ganhou lá. Teve o final do último domingo. Mas é um trabalho curtíssimo. Mas, a meu ver, muito mais promissor
do que o Filipão mostrou. E o Milito chegou no meio de uma data FIFA, então ele teve muitos dias de treino, né? Então a gente já consegue observar muitas coisas que o Atlético mudou, né? Acho que tem peças que precisam funcionar melhor, mas enfim, há muito tempo eu não via uma decisão do Mineiro que mexeu tanto com os dois lados, e daí também o ritmo deu uma diminuída, mas acho que o Atlético tem jogadores cascudos. Sim. Cabe a eles mostrar essa qualidade em campo. Agora, você queria ter o Rosário Central no seu grupo? Nossa senhora. De jeito nenhum. E vocês voltaram na nossa playlist aí um pouquinho, a gente falou de violência em estádios. Não dá pra Conmebol, ou, aliás, a Conmebol, né? Enfim, na hora que a gente está gravando esse programa, inclusive, até então não tinha feito nenhuma menção a qualquer tipo de punição para o Rosário Central. Os torcedores do Rosário Central agrediram torcedores do Peñarol com grades. Uma torcida no anel superior, no Gigante de Arroito, o estádio do Rosário. Jogaram essas grades nos torcedores visitantes. E um dos jogadores do Peñarol saiu de campo pro hospital com a pedrada no rosto. Algum comentário? Inclusive, assim, é um estádio que tem uma proximidade muito, muito grande, né, da arquibancada com o nível do campo. E os jogadores do Peñarol sabiam o que tinha acontecido com os torcedores. Então, o tempo todo eles estavam preocupados. Quando terminou o jogo, 1-0 pro Rosário, os jogadores foram lá conversar com os torcedores deles, e agradecer, né, quem de repente se deslocou do Uruguai ou mesmo quem estava na Argentina para poder acompanhar o jogo do Peñarol fora de casa. E foi nesse momento em que lá de cima do anel superior veio a suposta pedra, né? Porque não encontraram, mas poxa, um rosto do jeito que ficou o rosto do Maxi Oliveira, né? O lateral do Peñarol que foi atingido, totalmente ensanguentado, só pode ter sido uma pedrada, um objeto muito forte para ter acertado o rosto dele daquele jeito e ter machucado do jeito que machucou. A imprensa uruguaia fala que ele chegou a desmaiar depois no vestiário. Estava muito nervoso antes de ir para o hospital, ele queria sair na porrada, né? Queria subir a arquibancada fora, os outros jogadores do Peñarol foram contendo ele. Pediram calma para a própria torcida do Peñarol também. Pois é, e teve muitos torcedores do Peñarol que nessa confusão antes do jogo sequer conseguiu assistir ao jogo. Eu concordo, falta uma punição ao Rosário Central, acho que cabe uma punição ao clube, porque o exemplo precisa ser dado nesses casos. Senão vai continuar acontecendo. Lembrando que o Rotas da Bola é um programa gravado. Pois é. E pode ser que aconteça um milagre quando você estiver escutando esse podcast que aconteceu alguma coisa. Lembrando de outra coisa, né, Pedro? Tem um jogo lá em Montevidéu, né? Pois é. Serão bem recebidos os torcedores? De forma alguma. Canalhas, né? Como são chamados. Francamente, gente, é inacreditável. Falamos isso recentemente aqui no Rotas, e a chance de ficar por isso mesmo é muito provável, né? Pra gente fechar os grupos, né? O H, né? Tem o grupo H, River Plate, que eu também não queria no meu grupo, Nacional do Uruguai. Se puder evitar é bom. Que é chato de jogar, inclusive os dois venceram, né? Os jogos de ida, o Táchira da Venezuela e o Libertad do Paraguai, que é um desses estádios, é um desses times que não leva ninguém ao estádio, mas é um time muito chatinho, Atlético que o diga, na temporada anterior. É um grupinho chato, viu? O River é favorito, mas Nacional e Libertad são times que tiram pontos. Pois é. Vamos ver como vai ser aí o comportamento do Libertad, né? Que começou perdendo na primeira rodada. Pessoal, ganhar e perder faz parte, mas no final o que conta mesmo é a emoção. Quem sabe muito disso é a KTO.com, lugar perfeito para você que quer brincar com as probabilidades, palpitar com responsabilidade e se divertir numa plataforma que é muito fácil de usar e com muitas possibilidades para você fazer o seu jogo, inclusive na Libertadores, Fred. Pois é, fazendo seu cadastro na KTO, você tem até R$200 para dar o seu primeiro palpite sem risco, conta com cashback para sacar e várias promoções para você participar. É bom demais, viu? Então já sabe,
Quer mais diversão? Acesse kto.com e faça o seu cadastro. É um site para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, Pedro Abílio. Reta final do Rotas da Bola falando sobre Libertadores da América. Fred J, poupar ou não pensando em decisões estaduais? Nos últimos anos, o calendário do futebol brasileiro mostra, né, que a Libertadores, começando cada vez mais cedo, vai chocar com data de campeonato estadual. Olha o que a gente está falando em 2024. Libertadores, campeonato estadual. E os clubes precisam decidir, né? Porque muitas vezes são clássicos, são jogos importantes. Eles não podem simplesmente abrir mão do jogo do campeonato estadual em prol da Conmebol Libertadores. Alguns até tentam fazer assim. Mas é um problema que eu acho que a CBF devia intervir junto às federações estaduais, viu? Eu acho que tem um problemão. Quando a CBF solta o calendário lá, ela sabe que vai começar a Libertadores. Ela sabe. Esse ano, que é um ano de Copa América, então, tem que ter um pouco de atenção. A abertura da Libertadores no meio, os 2 fins de semana, normalmente dedicados às finais estaduais. Aí eu vou te perguntar uma coisa, Pedro, responda com sinceridade. Você gosta de taça, não gosta? Total. Então tá. Como é que abre mão? Então eu não quero. Tô na final aqui, mas não quero. Deixa pra lá. Não dá pra fazer. Tem casos e casos. Não era um Grenal. Era um Grêmio e Juventude. Tô falando o cenário do meio da semana passada. Pro Grêmio vale o hepta. Antes do jogo. Vale o hepta. E aí? Eu vou poupar? Vale o hepta? 7 campeonatos seguidos? Eu vou poupar, azar. Atlético e Cruzeiro, porque nesse caso entrou a Sul-Americana também. Um podendo ser pentacampeão. Outro podendo acabar com um jejum de 5 anos e ganhar um título em cima do maior rival depois de 3 anos na Série B. O Atlético não poupou tanto. Ponto positivo do Atlético não ter poupado. Esses 3 pontos, em algum momento, poderiam ter feito diferença. Então, assim, não dá para... O Atlético poupou algumas peças. Substituiu alguns jogadores mais cedo. O Milito não usou o Zarate, que é um jogador importante, por aí vai. Mas a base era titular. Ponto pro Milito? Sim. Sim. Imagina um empate em Caracas. A derrota em Caracas. Imaginamos que os outros 2 do grupo vão pontuar em Caracas também. Né? Então, acho que não foi errado, não. Ponto. Palmeiras e Santos. Palmeiras pode ser tricampeão, poderia, né? Na semana passada, ser tricampeão depois de muito tempo. Vai falar que não vale? O estadual é um problemão, tem muito jogo ruim, etc. Gente, a gente sabe de milhões de coisas que envolvem os estaduais. Mas, pra mim, vale a taça? É a taça lá. Ó. E outra coisa, né? O estadual tem uma coisa, né, Pedro? É a taça em cima do seu vizinho. Ganhei de você aí, ó. Eu tenho 7 títulos seguidos, ó. Interrompi sua série, ó. Vale, o torcedor pode chiar, azar do estadual, etc. Mas ele gosta quando vê a tacinha lá na sala de troféus, né? E fica bravo quando perde, E fica bravo quando perde. Derruba técnico e por aí vai. Então, é uma linha muito tênue. Eu acho que os estaduais deveriam ser repensados. Não acho que eles devam ser extintos, de forma alguma. Como acho que deveriam ter mais divisões nacionais que pudessem abrigar os times por mais tempo jogando. A gente viu recentemente o caso da disputa completamente sem sentido entre Santa Cruz e Democrata Sete Lagoas. Completamente sem sentido. O Santa Cruz não termina o Campeonato Pernambucano e não tem um calendário para jogar. É uma coisa inacreditável. Que faça a Série E, gente. É inacreditável. Então a gente está discutindo estaduais, sim. A gente está discutindo calendário também. Mas tem que ter... Quem está no alto dessa história, gente, os estaduais têm que terminar antes da fase de grupos da Libertadores começar. Ponto. Termina no domingo, começa na quarta. Na terça, sei lá que dia. É inacreditável. Eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso. Eu acho que tá certo quem poupou e acho que quem tá certo quem botou o time pra jogar.
Você não quer perder pro seu rival. Vai fazer o quê, Você né? não quer perder a taça. É. Beleza. Você também não quer perder ponto na Libertadores, quer perder chance de ter alguma coisa. Então, né? No caso, o Grêmio abriu mão de 3 pontos, como eu falei. O Flamengo tinha uma situação tranquila. O Palmeiras titular talvez tivesse ganhado na Argentina. É. E o Atlético pegou 3 pontos que ele tinha que pegar. Pegaria com o time reserva? Não sei. Não sei. Não sei. Bom, e o domínio brasileiro na Libertadores, Fred? Um último tópico pra gente falar antes de encerrar o Rotas, porque desde 2018, né, da final de Madrid, nós não temos um campeão dos países Final vizinhos. de Madrid é bom demais. Vai. Final do Santiago Bernabéu. E poucos, né? Atlético Nacional da Colômbia, 2016. São Lourenço, 2014. São Lourenço, 2014. River, 2015. Teve... Que antes, porque teve um domínio muito grande, né? A LDU ganha em 2008, o Estudiantes ganha em 2009. E 10 é depois- o Inter, Aí depois começa um domínio brasileiro avassalador. que só vai parar lá no São Lourenço. Para o São Lourenço, né? É Inter, Santos, Corinthians, Atlético. É. Aí tem esse hiato surpreendente a gente imaginar o cenário de hoje, né? Que é São Lourenço, River e Atlético Nacional. O Grêmio ganha em 2017, mais um brasileiro. O River volta. O River volta a ser ganhar em campeão. 2018 e acabou. E quase que não tem representante de outros países nas semifinais. É verdade. Tivemos algumas finais brasileiras, inclusive, nesse meio tempo de 19 pra cá, só com finais, só com campeões do Brasil. O que eu acho, assim, né, essa mini Copa do Brasil que virou a Libertadores, o que eu fico pensando eu acho ruim ter esse péssimo ter esse desequilíbrio. O futebol uruguaio há muito tempo não faz frente. Os times da Argentina mesmo os mais tradicionais, a gente viu vários times fragilizados, né? O River tomou 5 do Fluminense no ano passado. O Boca andou fazendo os papelões e tal. Chegam muito no base da força da camisa, da força da torcida, mas pro futebol do continente é muito ruim, Pedro. Sim. Muito ruim. É muito ruim. Vai ter chance esse ano? Cara, a gente vai ter que ver um pouco mais para saber de onde pode sair esse possível adversário do futebol brasileiro. É o River? Não sei. O Peñarol tem certeza que não é. O Estudiantes? Talvez. O Independente Del Valle fazer uma gracinha? Talvez. Mas assim, a gente tá muito no si, quem sabe. Se for pegar um favoritômetro aqui, igual a gente fez da Sul-Americana, é difícil não colocar tem. pelo menos uns 3 brasileiros na frente do Não restante. aí. tem. Flamengo e Palmeiras no primeiro momento, eu acho. Hoje, pelo momento de hoje. O Fluminense é atual campeão. O Grêmio com o Renato, a tradição copeiríssima. O Atlético do Milito, se ele Deslanchar, né? deslanchar, ele tá num patamar abaixo, mas vai deslanchar? Mata-mata né? E aí que a gente vai começar a pensar no River Plate. Pois é. É um torneio sem o Boca Juniors, que Tá na aos trancos e Sul-Americana. barrancos chegou na final no ano passado, mas assim, é muito pouco. É muito pouco. Eu estou falando do River Plate que no ano passado tomou um toco gigante do Fluminense, até ganhou na Argentina, mas um jogo do Maracanã tomou um passeio. 2021 foi eliminado pelo Atlético, tomando 3 no Mineirão. E por aí vai. Então assim, o River Plate Você queria ter River Plate no grupo? Não, de jeito nenhum. Mas até onde vai o River Plate? Aliás, na última, o Libertadores saiu cedo, né? Bem cedo. Então, assim, hoje, pra mim, são os clubes brasileiros, talvez nessa divisão. Lembrando que tem o São Paulo com hiper tradição, mas com um time, a meu ver, extremamente instável. Dos brasileiros, o Botafogo, pra mim, é o que tá mais abaixo. Esse vai ter que suar um pouquinho pra Chegar no mata-mata. chegar no mata-mata. Mas pensando hoje na situação do Botafogo, uma queda, entre aspas, pra Sul-Americana não é um péssimo negócio, não. Ainda tem essa possibilidade.
os terceiros colocados, né, da Libertadores. É isso, pessoal. Libertadores, algumas curiosidades aqui no Rotas da Bola, edição 126. E você pode acessar a nossa playlist do Rotas para conferir detalhes da Sul-Americana, né, o episódio da semana passada e muitos outros assuntos do futebol internacional. A gente volta com eles na semana que vem. Eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Frederico Jota. Esse foi o podcast e videocast Rotas da Bola, que você pode escutar onde você preferir, né, Pedro? E também clica lá em tempo.com.br, tem o playlist, tem matérias, tem também o YouTube de O Tempo e o YouTube especial de O Tempo Esporte, youtube.com/@otempoesportes. Já se inscreveu lá? Vai lá. Abraço.